o Pacto da Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Flávia Piovesan, secretária especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania. Muito obrigada, doutora Flávia. Uma oportunidade ótima para sabermos exatamente o que é o Pacto da Erradicação do Trabalho Escravo, que foi lançado há alguns dias pelo governo federal. Exato, foi lançado na terça-feira última, numa sessão solene do Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pela ministra Carmen Lúcia. Na realidade, a ideia do pacto foi uma ideia que nasceu de uma construção coletiva. Nós tivemos na secretaria uma reunião muito importante no final de setembro com todos os gestores e gestoras de direitos humanos, para identificar boas práticas e desafios a serem enfrentados. E o primeiro desafio pautado foi o combate ao trabalho escravo. Então, desta reunião, o impacto foi justamente esta estratégia. Vamos enfrentar o trabalho escravo a partir de um pacto federativo. Quando fala federativo, quer dizer, os governadores de estado ou as secretarias de estado se fizeram representar? Exato. Então é federativo porque envolve os entes que integram a federação. Há responsabilidades da União, do governo federal e dos estados. É o que eu chamo de federalismo por cooperação. É como se houvesse aí um arranjo institucional compartilhado para que houvesse esse movimento, essa frente na erradicação de algo inaceitável no século XXI, que é o trabalho escravo. Eu, como defensora de direitos humanos, sempre digo, os direitos são relativos, mas há dois que são absolutos. Eu reputo assim, o direito a não ser submetido à escravidão e o direito a não ser submetido à tortura. Agora, o que é que caracteriza, o que tipifica trabalho escravo? Excelente pergunta. Esta é uma luta que nós estamos tendo, porque nós temos a definição no Código Penal, no artigo 149, ao tipo penal submeter alguém à condição análoga à escravidão, envolvendo jornada exaustiva, cerceamento da liberdade, tratamento degradante. Então, o conceito brasileiro é aplaudido internacionalmente, porque o trabalho escravo não significa apenas a privação da liberdade, mas significa uma ofensa à dignidade humana, à integridade física e moral. E, em geral, no Brasil, como é que isso acontece? Do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, nós temos o estado recordista, lamentavelmente, que mais concentra denúncias de trabalho escravo, é o estado do Pará. Trabalho escravo rural. Nós acabamos de sofrer uma condenação na última semana pela Corte Interamericana em razão do caso Fazenda Brasil Verde, em que foram resgatados mais de 128 trabalhadores rurais em condição de trabalho escravo. Houve uma fiscalização, eles foram liberados e o Estado foi condenado. Nós vamos pagar essa conta, entendemos que é fundamental. O governo federal. O governo brasileiro. Condenado em 5 milhões em indenização. Eu entendo, como pesquisadora e professora, que é fundamental a atuação do sistema interamericano, porque permite impulsionar e fortalecer as nossas políticas públicas. Então, nós fomos condenados ao dever de investigar, processar, punir, reparar a violação e pagar essa indenização, mas, por óbvio, feito o pagamento de 5 milhões, haverá a chamada ação regressiva em face dos fazendeiros, desses que se valeram do trabalho escravo. Quer dizer, o governo brasileiro paga essa multa, entretanto, ele pode se ressarcir através da condenação daqueles que praticaram a exploração da mão de obra escrava. Exatamente. A responsabilidade é objetiva, quer dizer, o Estado responde no campo internacional, ele há de indenizar, mas feito o pagamento, aí ele entra com a ação chamada regressiva. Mas eu vi nessa ação, nessa condenação, que diz que é considerada histórica, né? da Organização dos Estados Americanos. Da Corte Interamericana. Da Corte Interamericana, uma crítica ao judiciário brasileiro, pela lentidão no julgamento das ações que envolvem essa questão do trabalho escravo, entendendo que existe uma cumplicidade do judiciário brasileiro, porque muita coisa acaba prescrevendo. É assim mesmo. Então, esse é um desafio que nós temos. O próprio secretário de Estado do Pará dizia, no Pará, que é o recordista em denúncias de trabalho escravo, ninguém foi punido com a pena privativa de liberdade pelo trabalho escravo. Então, nós temos todo um movimento que eu creio muito preocupante, que é de
reduzir o alcance e o conceito de trabalho escravo. Nós lutamos pela manutenção desse conceito, que é um conceito contemporâneo, aplaudido, de acordo com as convenções internacionais. Porque há o drama da sensibilização do Poder Judiciário. E até trago uma nota, com a ministra Carmen Lúcia, nós estamos fomentando uma política de educação e capacitação em direitos humanos. Até lançamos, há 2 meses atrás, a premiação será logo em fevereiro, um concurso para identificar sentenças que transformaram vidas em 13 categorias, e uma delas é o combate ao trabalho escravo. Então, a tentativa de identificar boas práticas, aplaudir e impulsionar. É um estímulo, por aí. Né? Eu também vi uma crítica e quero saber se tem fundamento, que no Congresso Nacional, a bancada ruralista, assim como parlamentares ligados a alguns empresários que pressionam o governo para que não haja divulgação do nome desses que são apontados pelo próprio Ministério Público como, aliás, esses que cometem esse crime, que a exploração da mão de obra escrava é um crime. Então, sem dúvida. Existe isso mesmo, lá quase que é uma ação institucional, porque se é através de parlamentares na bancada ruralista. Exato, então há esse movimento da bancada ruralista para restringir o alcance conceitual do trabalho escravo, que seria um retrocesso que nós não podemos deixar que ocorra, temos que preservar esse conceito e temos que publicizar a lista suja. O que é a lista suja? Quer dizer, divulgar, publicar. É um cadastro de empregadores, pessoas físicas ou jurídicas que se valem do trabalho escravo. Por que é importante essa lista? Porque evita justamente que eles recebam subsídios, fomento, créditos, isenções, ou seja, não são pode... sanções. Exato, são sanções. Exato, são sanções. É um instrumento muito aplaudido também, referencial, um instrumento eficaz para sancionar aqueles que se valem de mão de obra escrava. E o recurso público não pode pagar isso, não pode fomentar a exploração da escravidão contemporânea. Claro, e a omissão em não divulgar a lista é uma forma de fomento. Exato, e aí houve uma decisão judicial importante, concedida liminar na semana passada, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho, prevendo justamente a publicidade da lista suja. A última pergunta, sobre números. O Brasil tem números confiáveis sobre essa exploração de mão de obra nesse nível de escravidão? Nós temos, Maria nós Lídia, sabemos. É difícil. No campo de direitos humanos, há sempre a cifra oculta, porque há as violações e as denúncias de violações. E o trabalho escravo contemporâneo hoje, se nós imaginarmos o trabalho escravo, há desde o trabalho escravo rural, como esse da Fazenda Brasil Verde, no interior do Pará, sul do Pará, como o trabalho escravo aqui de São Paulo, no campo urbano. Ele tem se modificado. O que eu trago a você é um dado que não é tão recente, da própria OIT, que reconhece no mundo existir 21 milhões de indivíduos submetidos a trabalho escravo. Agora, é uma cifra oculta, nós não temos realmente esse dado preciso no Brasil. A luta se impõe. Parabéns por esse trabalho e que esse pacto realmente tenha resultado. Essa união de esforços em todos os estados do Brasil é uma união de forças. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Muito obrigada, doutora Flávia. Uma boa noite. Muito obrigada.